Na noite de 25 para 26 de novembro de 2022, em uma pequena comuna francesa chamada Prae, um jovem casal desapareceu sem deixar rastros. Leslie Horelbeck, de 22 anos, e Kevin Trompat, de 21 anos. Naquele dia, eles chegaram à Prae para passar alguns dias tranquilos na casa de amigos, aproveitar o descanso e um breve período de férias. Mas tudo saiu do planejado. Pela manhã, os pertences deles continuavam intocados, mas eles mesmos haviam desaparecido sem deixar vestígios. O que aconteceu naquela noite? Que segredos escondia esse canto tranquilo da França? Esta história vai revelar todos os detalhes do desaparecimento que abalou a pequena cidade e seus habitantes. Leslie Horelbeck nasceu e cresceu em uma pequena cidade, perto de Praia. Sua infância estava ligada a memórias calorosas da família. A mãe sempre apoiava seus interesses e hobbies. Após a morte da mãe, Leslie demorou muito para se recuperar, mas o irmão gêmeo a ajudou a manter a fé em si mesma. Eles eram muito próximos e sempre compartilhavam um com o outro até os menores detalhes da vida. Leslie se destacava por seu caráter aberto, sabia conquistar qualquer pessoa e sempre procurava encontrar uma linguagem comum com aqueles ao seu redor. Seu amor pelos animais era conhecido por todos os amigos e conhecidos. O cachorro Onyx tornou-se um verdadeiro amigo para ela, e ela sempre dizia que ele sentia seu humor melhor do que qualquer um. Após terminar a escola, Leslie decidiu não ficar parada. Ela abriu sua própria empresa, que trabalhava com pintura de casas e edifícios, um negócio no qual colocou sua alma. Seu negócio crescia, atraindo novos clientes, e a própria Leslie se orgulhava de ter conseguido construir tudo do zero. Para ela, aquilo não era apenas um trabalho, mas um símbolo de independência e de vitória pessoal. Kevin Trompat cresceu em condições difíceis. Seu pai foi preso, e a partir desse momento, Kevin teve que amadurecer cedo. Ele sempre tentava não demonstrar fraqueza, fazia de tudo para ser o apoio da família. Apesar das dificuldades, Kevin manteve sua bondade e gostava de compartilhar seus hobbies com os amigos. Um desses hobbies eram as trilhas e aventuras na natureza. Ele costumava ir para as montanhas, era apaixonado por passeios de bicicleta e adorava passar tempo ao ar livre. Kevin sonhava em transformar isso não apenas em um hobby, mas em parte de sua vida. Ele comprou uma van Mercedes Sprinter antiga e começou a reformá-la para no futuro viajar e talvez até trabalhar nela. Leslie e Kevin se conheceram em uma festa organizada por seu amigo em comum, Tom Trulley. No começo, eles conversavam sem grandes intenções, mas rapidamente perceberam que tinham muito em comum. Leslie contou sobre sua empresa e seus sonhos, enquanto Kevin compartilhava seus planos de reformar a van. Desde o primeiro dia, suas conversas foram sinceras. Eles não fingiam nem criavam ilusões, apenas eram eles mesmos. O relacionamento entre eles evoluiu rapidamente. Em apenas algumas semanas, eles se tornaram inseparáveis. Frequentemente passavam tempo juntos, apoiavam um ao outro e discutiam para onde iriam na próxima vez. Leslie estava feliz que Kevin aceitava seus hobbies e amava os animais tanto quanto ela. E Kevin valorizava sua sinceridade e sua habilidade de ouvir. Em novembro, Leslie e Kevin decidiram fazer uma pequena viagem para se distrair da rotina do dia a dia. Eles escolheram Prau, uma pequena comuna na região da Nova Aquitânia, onde viviam pouco mais de 2.000 pessoas. Esse lugar era famoso por sua atmosfera tranquila e acolhedora. O casal planejava passar apenas uma noite em Prau e depois seguir para Bordeaux, uma cidade que sempre quiseram conhecer. Os planos eram simples: passar um tempo juntos, conversar com amigos e mudar de ares. Para passar a noite, Leslie e Kevin escolheram as casas dos amigos Tom Trulley e Nicolas Renault. As casas desses dois rapazes ficavam bem próximas uma da outra. Havia apenas 10 metros entre elas. Na noite de 25 de novembro, Leslie e Kevin chegaram a Prau. Eles deixaram algumas coisas na casa do Tom e, em seguida, junto com o cachorro Onyx, foram até a casa do Nicholas para passar um tempo juntos. O casal levou apenas o essencial, roupas e pequenos objetos. Na casa de Nicholas reinava uma atmosfera descontraída. Música, bebidas leves, conversas sem tensão. Leslie e Kevin pareciam tranquilos, discutiam os planos para os próximos dias. Nicholas os recebia com prazer e nada indicava que aquela seria sua última noite juntos.
O casal não pretendia ficar muito tempo na casa de Nicholas. Eles vieram apenas por algumas horas, deixando a maior parte de seus pertences na casa de Tom Trulli. O cachorro deles, Onyx, estava sempre com eles. Leslie nunca se separava dele. Segundo Nicholas, tudo parecia um encontro comum entre amigos. Conversas sobre a vida, planos para o futuro e nenhum sinal de preocupação. No meio da noite, Leslie e Kevin decidiram voltar para a casa de Tom. Nicholas sugeriu que eles ficassem, mas eles recusaram educadamente. Eles disseram que preferiam passar a noite na casa de Tom, já que lá estavam suas coisas principais. A casa de Tom ficava literalmente a 10 metros de distância, como eu disse, e o casal tinha certeza de que chegaria lá sem problemas. Por volta das 3 da manhã, Leslie e Kevin, junto com o cachorro, deixaram a casa de Nicholas e seguiram de volta para a casa de Tom. A partir desse momento, ninguém mais os viu. Eles nunca chegaram à casa de Tom. As roupas e os pertences pessoais deles permaneceram intocados na casa de Tom, e isso parecia estranho. Na manhã seguinte, ficou claro que algo havia acontecido. Leslie e Kevin não deram notícias, e isso imediatamente preocupou seus entes queridos. Nicholas informou à polícia que a noite havia transcorrido tranquilamente e que o casal não demonstrou preocupação. Na casa de Tom, para onde eles estavam indo, a polícia não encontrou sinais de violência. Tudo permanecia em seu devido lugar, como se Leslie e Kevin planejassem voltar. Inicialmente, os investigadores consideraram a hipótese de que Leslie e Kevin poderiam ter deixado Prowl voluntariamente, sem avisar ninguém, mas suas famílias imediatamente contestaram essa hipótese. Eles afirmaram que isso era impossível. Leslie sempre mantinha contato com o irmão e Kevin não teria ido embora sem avisar seus entes queridos. Além disso, objetos pessoais do casal ficaram na casa de Tom. Tudo isso parecia indicar que eles tinham saído apenas por alguns minutos, pretendendo voltar em breve. A polícia começou a vasculhar os arredores de praia, incluindo áreas de floresta, campos e todas as estradas por onde Leslie e Kevin poderiam ter passado naquela noite. Não só os policiais foram mobilizados, mas também voluntários, moradores locais, vizinhos e amigos que conheciam bem a região. As pessoas se uniram para procurar qualquer pista que pudesse ajudar a trazer o casal de volta para casa. Eles vasculharam construções abandonadas, verificaram ravinas e trilhas rurais, olharam em cada canto. No entanto, apesar de todos os esforços, as buscas terminavam sem resultados. Não foi encontrado nenhum vestígio que pudesse indicar para onde Leslie e Kevin poderiam ter desaparecido. Os policiais interrogaram vizinhos e moradores das casas próximas para saber se alguém tinha ouvido gritos, barulhos ou sons suspeitos naquela noite, mas todos garantiam que não tinham notado nada de incomum. Essas palavras só complicavam ainda mais a situação. Faltavam testemunhas e provas, e o desaparecimento continuava sendo um completo mistério. As famílias de Leslie e Kevin não ficaram de braços cruzados. Eles colaram anúncios pela cidade e fora dela, procuraram qualquer menção ao casal, verificaram cada mensagem que pudesse levar a uma pista. Sua persistência e determinação chamaram a atenção dos jornalistas. A história começou a aparecer nos jornais locais e nas notícias da televisão. Cada vez mais pessoas na região sabiam que Leslie e Kevin haviam desaparecido. Isso obrigava a polícia a não desistir. A cada dia, a angústia das famílias só aumentava. Eles não acreditavam que seus entes queridos poderiam ter ido embora sem motivo e não queriam aceitar a ideia de que poderiam ter desaparecido para sempre. A polícia continuava reunindo fragmentos de informação, mesmo que pequenos, os mínimos detalhes, depoimentos que se cruzavam, boatos estranhos que chegavam até eles. Mas ainda não havia resposta. Naquele momento, ninguém poderia imaginar o quão complicado esse caso se tornaria. 20 horas após o desaparecimento de Leslie e Kevin, o telefone de Leslie registrou atividade na cidade de Niort. Essa localidade ficava a cerca de 14 quilômetros de Prahe. A polícia enviou uma equipe para lá, que realizou buscas minuciosas, entrevistou os moradores locais e verificou possíveis rotas que Leslie e Kevin poderiam ter seguido. Apesar de todos os esforços, nenhum dos moradores viu o casal. Não foi possível encontrar vestígios que pudessem confirmar que eles estiveram ali. 3 dias depois, o sinal do telefone de Kevin foi detectado já na cidade de Furas, localizada a mais de 80 quilômetros do local do desaparecimento.
Esse sinal aumentou as suspeitas da polícia de que os telefones poderiam ter sido movidos por terceiros. Em Farazá também foram realizadas buscas e entrevistas, mas o resultado novamente foi nulo. Os telefones não mostravam mais sinais de atividade, o que dificultou ainda mais a investigação. O ponto de virada nas buscas foi o contato de um funcionário da empresa de processamento de resíduos em Pueravu. No dia 8 de dezembro, ele informou à polícia que encontrou pequenos pertences pessoais em um dos contêineres, que pertenciam a Kevin e Leslie. A polícia foi imediatamente ao local e recolheu todos os objetos encontrados para análise. As famílias confirmaram que todos esses itens realmente pertenciam a Leslie e Kevin. Essa descoberta mudou completamente o rumo da investigação. A hipótese de desaparecimento voluntário deixou de ser considerada, pois estava claro que o casal não jogaria fora seus pertences pessoais sem motivo. Os investigadores perceberam que o desaparecimento tinha caráter criminoso e os objetos encontrados podiam indicar o envolvimento de outras pessoas. Em meados de dezembro de 2022, a investigação tomou um novo rumo. A polícia concentrou sua atenção em Tom Trull, amigo de Leslie e Kevin, que lhes cedeu sua casa e foi um dos últimos a vê-los com vida. Ele foi chamado várias vezes para interrogatórios, a fim de esclarecer os acontecimentos daquela noite e conferir os detalhes. Inicialmente, Tom afirmava que, na noite de 25 de novembro, foi a uma festa em La Crèche e só voltou de manhã cedo. No entanto, os dados de geolocalização do seu telefone desmentiram completamente essas palavras. O sinal foi registrado em Praia justamente na noite do desaparecimento do casal. Esse fato imediatamente levantou sérias suspeitas entre os investigadores. Além disso, a polícia teve acesso à troca de mensagens entre Tom e Leslie. Em uma das mensagens, enviada às 2h53 da manhã, Leslie escreveu que estava se sentindo mal após consumir substâncias que Tom lhe havia dado. Esse momento revelou-se extremamente importante. Até então, Tom nunca havia mencionado essa troca de mensagens. Essas informações serviram de base para a prisão de Tom em 28 de fevereiro de 2023. A polícia suspeitava que ele poderia ser o organizador do desaparecimento do casal e possivelmente estar envolvido em ações ainda mais graves. O círculo social de Tom também chamou a atenção dos investigadores. Após sua prisão, 2 amigos dele foram detidos, Nathan Bat e Enzo Chalet. Esses jovens moravam muito perto do local onde mais tarde foram encontrados os pertences pessoais descartados de Leslie e Kevin. A localização deles e os vínculos com Tom só aumentaram as suspeitas de que sabiam muito mais do que diziam. Durante os interrogatórios, ficou claro que Nathan e Enzo mantinham uma ligação próxima com Tom e estavam nas proximidades de Praia na noite do desaparecimento. Na opinião dos investigadores, cada um deles poderia ter desempenhado um papel no sequestro. A versão de um desaparecimento acidental parecia cada vez menos plausível. Após a prisão de Enzo, já em 2 de março, a polícia deteve mais um conhecido deles, Stéphane Mathieu. Todos os 3 suspeitos já haviam passado férias juntos com Tom e conheciam Leslie e Kevin. Isso reforçava a versão de que o crime havia sido previamente planejado pelo grupo e não cometido por impulso. Durante um dos interrogatórios, Tom confessou que ele e Leslie tiveram um relacionamento pessoal no passado. Segundo ele sempre sentiu simpatia por ela, mas Leslie não correspondia e o via apenas como amigo. Quando Leslie começou a namorar Kevin, Tom se sentiu rejeitado e humilhado. Os investigadores consideraram que isso poderia ter sido o motivo do crime, uma mágoa pessoal que se transformou em desejo de vingança. Além dos sentimentos pessoais, surgiram também motivos financeiros. Karen Pratt, uma pessoa próxima da família de Kevin, contou à polícia que Kevin tinha 10 mil euros em dinheiro. Ele pretendia gastar esse dinheiro na compra de um carro. Tom sabia sobre esse dinheiro. Os investigadores supuseram que esse valor poderia ter sido o incentivo para o crime. Nos interrogatórios, Tom afirmou que Kevin supostamente vendia substâncias proibidas e lhe devia uma grande quantia. A família de Kevin negou categoricamente isso, chamando tais palavras de uma tentativa de difamar a vítima e justificar suas próprias ações. Cada novo interrogatório só complicava ainda mais a situação. Alguns dos suspeitos diziam que Tom agiu sozinho. Outros afirmavam que todos os 5 participaram do crime. Mas a polícia já não tinha dúvidas. O desaparecimento de Leslie e Kevin não foi uma coincidência. Eles tinham cada vez mais motivos para acreditar que se tratava de um sequestro planejado, no qual cada um sabia qual era o seu papel.
Após as prisões dos suspeitos, começaram os interrogatórios, que permitiram reconstruir os acontecimentos daquela noite. A polícia obteve informações sobre como Leslie e Kevin foram capturados e o que aconteceu com eles nas horas seguintes. Tom Trulli desempenhou um papel fundamental. Foi ele quem coordenou as ações do grupo e organizou o ataque. Leslie e Kevin voltaram para a casa de Tom depois de se encontrarem com Nicholas. Tom deveria estar na festa em La Crèche, mas na verdade estava em casa. Mais tarde, um carro chegou à casa de Tom com Nathan, Enzo, Stefanie e Michael. Todos eles estavam a par do plano e sabiam exatamente o que deveriam fazer. Tom deu o sinal. Nesse momento, os outros participantes entraram na casa. Eles estavam armados com martelos, barras de metal, facas e até uma espada. Eles entraram na casa quando Leslie e Kevin estavam confusos e não esperavam um ataque. Kevin foi o primeiro a ser atacado. De acordo com os depoimentos, Nathan e Tom desferiram vários golpes nele com um martelo e objetos de metal. Leslie tentou resistir, mas Tom rapidamente a dominou. O casal foi capturado e colocado no carro, e Onyx também estava com eles. Depois disso, o carro foi levado para um local remoto. Lá, Tom e seus cúmplices continuaram o ataque. Kevin foi espancado com barras de metal e martelos. Segundo a versão da polícia, sua morte ocorreu em decorrência de hemorragias internas e externas. Leslie foi mantida separada. Mais tarde, de acordo com os depoimentos, Tom a matou com uma espada. Os corpos foram escondidos em lugares diferentes. Kevin foi enterrado em um campo, em Puiroval, e Leslie, na floresta de Virsen. A versão sobre o destino de Onyx permanecia indefinida. Os suspeitos afirmaram que soltaram o cachorro em uma das estradas, mas a polícia duvidava dessas palavras. Em janeiro de 2023, perto de Praga, foi encontrado o corpo de um cachorro que, segundo a descrição, se parecia muito com Onyx. Devido ao avançado estado de decomposição, não foi possível confirmar isso oficialmente. Os familiares de Leslie estavam convencidos de que o cachorro morreu junto com ela. Após o sequestro e assassinato, Tom e seus cúmplices limparam cuidadosamente todos os vestígios. Tom voltou para sua casa para destruir qualquer evidência. Outros membros do grupo se encarregaram de eliminar os pertences pessoais de Leslie e Kevin. Foi assim que pequenos objetos pessoais do casal foram parar em Puiroval. A versão da polícia sobre as causas do ataque baseava-se em vários fatos. Entre eles estavam a antipatia pessoal de Tom por Leslie e o desejo de se livrar de Kevin por causa de uma suposta dívida. O dinheiro que Kevin tinha consigo também fez parte da motivação. Tom afirmou que a quantia foi dividida entre os participantes do crime. Cada novo depoimento lançava luz sobre os detalhes, quem desferiu os golpes, como agiram, quem dava as ordens. No entanto, havia contradições entre os depoimentos. Alguns diziam que todos bateram em Kevin, outros afirmavam que apenas Tom e Nathan participaram do assassinato. Essa confusão dificultava o trabalho da investigação. Essa parte da investigação deixou poucas dúvidas de que o ataque foi premeditado. Tom usou a confiança de Leslie e Kevin para atraí-los para uma armadilha, e seus amigos ajudaram a levar o plano até o fim. Todos os acontecimentos daquela noite tornaram-se provas importantes que permitiram à polícia finalmente formar um quadro completo do que aconteceu. Quando a polícia encontrou os corpos de Leslie e Kevin, eles estavam enterrados em lugares diferentes. O corpo de Kevin foi encontrado em 3 de março de 2023, em um campo a cerca de 100 quilômetros de Praga. No dia seguinte, 4 de março, o corpo de Leslie foi encontrado em uma área florestal próxima a Virsen, a apenas alguns quilômetros do local onde Kevin havia sido encontrado. Ambos os sepultamentos estavam em áreas de difícil acesso, e os investigadores perceberam imediatamente que isso havia sido feito para esconder provas. Logo após a descoberta dos corpos, peritos forenses começaram a trabalhar no local. A tarefa deles era determinar a causa exata da morte e todas as circunstâncias envolvidas. O exame revelou: ambos os corpos estavam em avançado estado de decomposição, mas ainda apresentavam sinais visíveis de violência. Os peritos observaram múltiplas fraturas ósseas e hematomas extensos. De acordo com o laudo dos peritos forenses, esses ferimentos poderiam ter sido causados por objetos de metal, em particular barras pesadas, tacos de beisebol e martelos de metal. Durante a autópsia, também foram encontrados cortes profundos que indicavam o uso de uma faca grande. Tudo isso confirmava que Leslie e Kevin foram brutalmente espancados e mortos com extrema crueldade.
Os legistas determinaram que a causa da morte de ambos foi uma perda massiva de sangue, uma combinação de hemorragias internas e ferimentos externos. Pelo momento da morte, os especialistas supuseram que eles foram mortos na noite do desaparecimento. Quanto a possíveis sinais de coação, os especialistas não encontraram indícios de que Leslie tenha sido vítima de violência sexual. Isso confirmou a versão dos investigadores. O crime foi cometido com a intenção de matar e não por motivos íntimos. Nos laudos dos legistas, foi observado que, ao examinar os corpos, foram encontrados vestígios característicos de contenção, escoriações nos pulsos e antebraços. Isso indicava que, antes do assassinato, Leslie e Kevin podem ter sido amarrados ou contidos de forma violenta. Esse detalhe ajudou os investigadores a reconstruir o provável desenrolar dos acontecimentos. O casal foi capturado, espancado e assassinado, já depois de terem sido levados para fora de Prao. Para as famílias das vítimas, essas conclusões foram uma terrível confirmação do que elas temiam ouvir. Mas para a investigação, esse era um elemento-chave, a prova do assassinato premeditado e do tratamento cruel das vítimas. Os peritos forenses reuniram todos os dados para que não restassem dúvidas no tribunal sobre a culpa daqueles que estavam por trás desse crime. O funeral de Kevin aconteceu no dia 16 de março, na comuna de Niel. Para se despedir dele, vieram não apenas familiares e amigos próximos, mas também vizinhos, conhecidos e até mesmo aqueles que souberam dessa tragédia pelas notícias. 2 dias depois, em 18 de março, foi a despedida de Leslie em La Rochelle. Ambas as cerimônias reuniram muitas pessoas que queriam demonstrar apoio às famílias e lembrar que Leslie e Kevin permanecerão para sempre em suas memórias. Essas cerimônias de despedida se tornaram não apenas um símbolo do fim das buscas, mas também o início de uma série de acusações mútuas e discussões. No funeral de Kevin, seu pai, Guy Trampatti, acusou abertamente os 5 suspeitos de terem destruído 2 famílias e arruinado a vida de muitas pessoas. Suas palavras encontraram eco em muitos. As pessoas compartilhavam sua dor, sentiam compaixão e ninguém permanecia indiferente. Após o funeral, Guy organizou uma marcha em memória do filho e de Leslie. Essa marcha percorreu as ruas de Prao e das cidades vizinhas. Em seu discurso, Guy falou que a perda do filho era uma ferida que nunca cicatrizaria e que cada culpado deveria ser punido. No entanto, logo Guy se viu no centro de um escândalo. Ele foi acusado de supostamente tentar encontrar alguém que pudesse vingar a morte de Kevin e Leslie. Segundo a investigação, Guy discutiu com uma mulher a possibilidade de transferir 100 mil euros por eliminar os acusados. Ele negou categoricamente isso, dizendo que tais conversas poderiam ter ocorrido sem o seu conhecimento e que ele mesmo não tinha qualquer relação com esses planos. Em junho de 2023, Guy acabou no banco dos réus. O tribunal o condenou a 18 meses de pena suspensa e proibiu a posse de armas por 5 anos. Mais tarde, essa sentença foi anulada e Guy ficou em liberdade, embora as suspeitas ainda o perseguissem por muito tempo. A parentada de Leslie, Maria Teresa Garcia, também não ficou de fora. Em suas publicações nas redes sociais, ela ameaçou diretamente os suspeitos, afirmando que, se a polícia não resolvesse a questão, ela mesma o faria. Suas mensagens provocaram uma onda de discussões. A polícia a deteve e descobriu que, na juventude, Maria Teresa tinha ligação com um grupo criminoso e chegou a ser suspeita do assassinato de uma mulher em 1995. Um caso que permaneceu sem solução. Apesar dessas suspeitas, após conversar com o juiz, ela foi liberada. Maria Teresa explicou suas palavras como um surto de dor e desespero causado pela perda de Leslie. Todos esses acontecimentos geraram muitas controvérsias. Alguns diziam que as famílias de Leslie e Kevin agiam movidas pela dor. Outros afirmavam que quaisquer ameaças e acusações só atrapalham a investigação e não trazem paz. Mas para os familiares de Leslie e Kevin, o mais importante continuava sendo uma coisa: que sua perda fosse lembrada e os culpados fossem punidos. Eles não queriam que a memória de Leslie e Kevin se perdesse entre outras notícias. Tom Trulli e seus cúmplices Nathan Batt, Enzo Chalé, Stéphane Mathieu e Michael Zadie continuavam sob custódia aguardando o início do julgamento. Para os familiares de Leslie e Kevin, o julgamento era uma chance de obter respostas e ver os culpados sendo punidos.
Enquanto aguardavam o tribunal, as famílias das vítimas tentavam preservar a memória de Leslie e Kevin. Eles contavam sobre os planos de vida deles, sobre como Leslie sonhava em desenvolver sua empresa e Kevin queria terminar a reforma da van. Essas lembranças davam à tragédia um tom ainda mais pessoal. Ao mesmo tempo, os familiares acompanhavam para que o caso não se arrastasse, temendo que a atenção pública pudesse diminuir. Assim se encerrava uma etapa, a investigação e a formulação das acusações. Pela frente restava o último e mais importante passo, o julgamento. As famílias e a sociedade aguardavam esse momento como o instante da verdade, que deveria colocar um ponto final nessa história. No início de 2025, 5 acusados, Tom Trulli, Nathan Bat, Enzo Chalé, Stéphane Mathieu e Michael Zadi, compareceram perante o tribunal. Eles foram acusados de sequestro, assassinato e ocultação de cadáveres. Cada um deles permanece sob custódia, aguardando a sentença final. O processo judicial continua, pois os acusados negam parcialmente a culpa e dão depoimentos contraditórios, dificultando o trabalho do tribunal. Na França, para homicídio com circunstâncias agravantes, especialmente quando envolve sequestro e ocultação de cadáver, a pena máxima prevista é prisão perpétua. De acordo com as leis francesas, prisão perpétua significa que o condenado tem direito de solicitar liberdade condicional não antes de 30 anos. No momento da análise do caso, a acusação exige as penas máximas possíveis, prisão perpétua para todos os 5, a fim de enfatizar a gravidade do crime cometido por eles. A decisão final sobre a sentença deve ser tomada pelo tribunal após uma análise completa de todas as provas, depoimentos de testemunhas e conclusões de peritos. Assim, as famílias de Leslie e Kevin continuam aguardando a sentença.